Esta é uma promoção da União Beneficente Allan Kardec, que é uma casa religiosa localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Iriema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Essa casa religiosa, que inicialmente era um posto de assistência, vinculada a uma casa religiosa espírita mais antiga, ganhou sua independência e agora é um centro espírita. Estas lives nós criamos com o objetivo de melhorarmos aí o contato com os nossos irmãos e irmãs, devido à pandemia do Covid. E agora nós já nos acostumamos a essas lives, né? Já não podemos ficar sem elas, imagino. Hoje nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos. Inclusive, na semana passada, o nosso coordenador aí da live, que é o tio Odilon, ele distribuiu alguns temas aí para os participantes aqui da live. Inclusive para nós. Eu vou convidar a todos, a todas que neste momento façamos uma oração inicial, pedindo a Deus, rogando a Deus, a Jesus, proteção espiritual, para falarmos em seu nome e para estudarmos os ensinamentos doutrinários da religião espírita. Vamos dizer mais ou menos assim: Pai amado, aqui estamos mais uma vez para cumprir com a nossa missão, a realização da live da União Beneficente Allan Kardec. Rogamos, Senhor, a vossa proteção espiritual, que nós sintamos a presença de Jesus em nossas vidas. Dá-nos, Mestre, que sejamos protegidos, assistidos pelos nossos anjos guardiães, e que os bons espíritos acerquem-se de nós. Senhor, injete em nosso ser o bom ânimo, afastando de nós o sono, o desânimo, para que estejamos em condições de continuarmos o nosso estudo da obra kardeciana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Pronto. Vou passar agora a palavra para o Odilon, para que ele
possa conduzir os nossos trabalhos. Boa noite, João Dalmolin, nosso presidente, Luísa Greff, Sheila, o José Roberto, Azi, o André Luiz. Faltando alguns ainda que não chegaram, né? Mas daqui a pouco mais deve aparecer. Esperamos que sim. Hoje, então, nós vamos fazer a sequência do estudo do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta de número 5. Nós já fizemos, então, as 4 primeiras. Tivemos a palestra introdutória do André, aquela análise, né, do inicial do livro, né, da composição da estrutura do Livro dos Espíritos também. E hoje nós faremos a partir da questão número 5. A questão número 5 seria com o seu Joaquim Maracaju. Então, nós vamos começar pela pergunta número 6, que está pelo encargo do André Luiz. Enquanto isso, o seu Joaquim deve aparecer. Então, nós estamos no capítulo 1, Deus e o Infinito, e nós estamos nessa questão, então, número 5. Eu posso já passar direto para o André, já fazer a número 6, né? Ok? Você quer que eu leia para você, André? Leia para mim, por gentileza. Então, a 6 é: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Aí a resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Essa é a pergunta e a resposta. Os seres humanos, nós seres humanos, temos uma dificuldade natural de compreendermos Deus, porque trata-se do finito tentando compreender o eterno e infinito. É o finito e temporal, que nós somos finitos e temporais, tentando compreender um ser que é infinito, que se trata da perfeição absoluta. E aí, então, às vezes, a gente se confunde nessa nossa compreensão, nesses nossos estudos. Mas não é só isso, não. Tem mais coisa. Tem, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele está nos alertando para o fato de que, ainda que nós não tivéssemos aí as respostas dos espíritos para estudarmos, ainda assim, nós acreditaríamos em Deus. Porque Deus, quando nos criou, deixou uma sementinha dentro de nós, que essa sementinha é natural e ela anseia por Deus. Então, nós acreditamos em Deus. Deus é algo que se compreende intelectualmente, com dificuldade, mas se compreende. É algo que se intui, porque o Livro dos Espíritos fala selvagens. Mas hoje em dia a gente usa outra expressão, né? Os povos tradicionais acreditam em Deus.
Aqui, por exemplo, na minha cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, nós temos povos indígenas. Nós temos o povo Terena e nós temos o povo Guarani. Para o povo Guarani, Deus é Yandejara. O nome é Yandejara. Aqui no Mato Grosso do Sul, quando nós viajamos para uma cidade chamada eu estou tentando lembrar o nome da cidade. Eu já viajei uma única vez para essa cidade. E aí, o que teve na cidade? A estrada dá várias voltas até que você chega na cidade. Como é que chama aquela cidade? Próxima da região de Bonito, ali de Jardim. Não tenho ideia. Maracaju, não? Depois da Serra de Maracaju, Caracol. Lembrei, Caracol. Quando a gente vai viajar de Maracaju até Caracol, nós passamos por um rio em que existe sobre esse rio uma ponte natural, que é uma enorme pedra. E a gente ouve o barulho das águas que foram cavucando a estrutura da pedra, mas a gente não vê o rio. E aí, então, eu pedi para o motorista frear o carro, que eu queria olhar aquilo, né? E aí ele me explicou que se trata de um rio de Caracol, e aquela pedra, estrutura de pedra que nós estávamos ali sobre ela, recebe o nome de Yandejara Puente, ou Ponte de Deus. Ponte de Deus. Os indígenas deram esse nome para aquela ponte. É um lugar muito bonito, sabe? Eu achei muito bonito Caracol. Caracol é uma cidade em meio à mata, né? Porque você vai chegando em Caracol, você vê aquela imensidão de mata verde. E a cidade ali no meio daquela mata. E existe esse rio no meio da estrada que liga Caracol ao município maior mais próximo. Tá bom, né? Só para eu fiz todo esse revoltei aí. É isso. Na Gênesis, no item 24, capítulo 1, os caracteres da revelação espírita, tem o item 24 que diz assim: sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que dele fazem um Deus vingativo e cruel creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e pelas torturas. As que deles fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes.
são mais ou menos meticulosas na forma, segundo o creem, mais ou menos corrompido pelas fraquezas e mesquinharias humanas. Então, a ideia de Deus, ela traz no íntimo, né, do ser humano, mas cada fase, né, do nosso nível evolutivo, da nossa compreensão, é a forma como nós criamos esse Deus. Esse Deus. E no item 5 ele diz que toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que se atribui à divindade, com Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Pode fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não a outra. Então, assim, Jesus veio, né, para nos ensinar um pouco melhor, né, sobre a ideia de Deus, que nós ainda... E ainda assim, mesmo depois de Jesus, nós ainda continuamos querendo transformar esse Deus na nossa imagem e semelhança, né, invertendo a coisa, né, o Deus de vingança, muitas vezes, de ciúme, de idolatria, né, Deus vaidoso, que precisa ser adorado, e etc. Muito bem. Acho que essa questão está bem compreendida. Muito obrigado, André. Vamos para a questão 7. Vamos. Quem que ficou com a questão 7? Questão 7, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. José Roberto. O Orlando me passou hoje, mas a gente deu só uma rebuscada aqui e vamos ver o que a gente consegue elucidar um pouco, né? Muito tempo de casa espírita, né? Muita experiência para nos passar. Então, vamos lá. Vamos primeiro à leitura da questão 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária? Atribuir a formação das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Vamos começar a vasculhar essa pergunta, por que Kardec introduziu ela no Livro dos Espíritos. Para poder sentir ela, eu tenho que voltar ao tempo de Kardec e lembrar que estava em voga naquela época a ciência propriamente tomava corpo para substituir as religiões. Existia, então, um movimento que se denominava positivismo. E só se cria em algo que fosse comprovado, testado e repetido aquela comprovação, a hora que fosse, o resultado sempre seria o mesmo. Isto, então, seria o positivismo, a base da ciência. Só se acredita em algo que se é provado. Então, existe aí aquela busca incessante de compreender, então, por que existimos. O que a ciência pode nos mostrar a respeito? Então, na verdade, a ciência está até hoje procurando saber quem que chegou primeiro, o ovo ou a galinha. Ao tempo de Kardec, nós não tínhamos o Hubble e todos estes equipamentos para explorar
o infindável do universo. Existe, sim, a teoria do Big Bang, que seria uma explosão que gerou todo este universo. E aí, então, pensa-se assim, o nada pode produzir alguma coisa? Ou nada vai produzir nada? Se o nada não produz nada, é claro, nós não somos efeito do nada. Então, há de se admitir uma inteligência. Se existiu o Big Bang, quem que detonou essa explosão? O livro A Gênese, que foi apresentado desde Moisés, que conta a formação do mundo, que vem de uma forma alegórica nos mostrar que o mundo teve um princípio e que teve alguém, algo, que com uma inteligência suprema pôde, através da sua vontade, criar a luz, o mar, a terra e todas as estrelas. Quer dizer, existe um Criador. O que a religião até hoje, então, está em busca é matar por definitivo Deus. Porque desde o tempo de Kardec, em Paris já se desfilava dizendo que Deus morreu, onde se exercitava o mais puro materialismo, se desvinculando das igrejas que eram opressoras. Então, elegeram a ciência para quebrar o jugo das igrejas. Mas, até hoje, a ciência não prova a existência de Deus, como também não prova a criação do universo sem uma fonte geradora. E isto eles continuam nessa busca incessante através desses equipamentos cada vez mais elaborados, cada vez mais pesquisando as profundezas do universo para saber aonde que foi o princípio dessa explosão que gerou todo este universo, que quanto mais se estuda, mais infinito para nós ele se torna. E continuamos aquela busca eterna e sem um final para esta resposta. Então, teríamos que aceitar pela intuição, pela própria razão, anulando as causas que não seriam, eu poderia ter que chegar numa causa que eu não posso medir ela no laboratório, mas intuitivamente eu já posso compreender que a causa tem que ser inteligente. Não é mais aquele Deus que senta num trono e fica escolhendo o seu povo, escolhendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai ser castigado, quem que vai ganhar a guerra, aquele Deus imparcial e injusto. O Espiritismo veio quebrar também esses paradigmas que foram introduzidos até nas igrejas ditas cristãs, não sendo mais pagão, mas assimilaram também os conceitos das filosofias pagãs, acreditando num Deus parcial.
escolhe e elege seu povo, que escolhe quem vai ser salvo, que não dá duas vezes a mesma oportunidade para reparar o erro. E o Espiritismo, então, vem demonstrar que esse Deus não tem forma, esse Deus só conseguimos abstraí-lo pelas suas qualidades, não como pessoa, não como alguém carregado com esses defeitos. É assim que eu posso compreender essa questão 7. Ok. Gratidão, Roberto. José Roberto. A 8 é a Verinha, né? Mas a Verinha hoje não veio, não está presente. E a 8 ela é uma continuação do comentário até que o Zé Roberto fez. Se o Zé Roberto quiser comentar ela também na sequência, esteja à vontade. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós conseguimos mastigar aqui. Ela faz um complemento uma com a outra. Ok. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta: outro absurdo que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. E, além disso, o que é o acaso? Nada. Resposta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. A própria resposta também faz esse nosso fechamento em que o acaso ele já não existe. Se o universo em tudo inspira harmonia, do microcosmo ao macrocosmo, existem leis que regulam este equilíbrio, que não é mais aquele Hércules carregando o globo nas costas, que não é mais aquela terra plana que, se nós viajássemos em linha reta, cairíamos nos abismos e seríamos devorados pelos dragões, mas que o nosso pequenino planeta, que nós achamos que ele é tão importante, ainda não passa de um grão na poeira cósmica do universo, que rege uma harmonia infinita. Pois os globos não estão se chocando. A atração que gera entre os átomos produz as reações químicas, produz os produtos que nós temos palpáveis. E nós ainda não aprendemos e nem compreendemos a lei da gravidade. Sentimos, sabemos que ela existe, porque se lançar uma maçã para o alto, ela retorna. Para um foguete poder ser lançado à Lua, você tem que romper, gerar uma força maior que a lei da atração e sair da nossa atmosfera, que seria força bruta mesmo. Por isso que nós temos no foguete uma verdadeira bomba que pode se explodir, mas que é controlada para gerar uma força tão gigante
para romper esta força da gravidade. E os astros estão ali se equilibrando e não estão se chocando. Então não existe acaso, existe um processo inteligente. E nós ainda estamos aprendendo as leis que regem todo este universo. O universo físico, para nós, palpável, aos nossos sentidos, nós já estamos descobrindo a maior parte das leis que regem este universo. Mas ainda tem aquele universo que não é tangível para nós. Então, para isto, já estamos avançando em ciência para ver que nós também temos outros universos. E eles também, esses outros universos, no nosso linguajar, seria planos espirituais. Poderia colocar como dimensões. E eles também têm leis que regem o equilíbrio. Então, olha a infinitude da criação do Pai, que não cessa de criar. Então, em tudo está havendo harmonia, equilíbrio. E se um efeito é inteligente, temos que admitir que a causa é inteligente. Então, seria Deus a causa primária e a inteligência suprema. É assim que também encerramos essa questão. Eu acho interessante essa resposta, né? Como é que ela foi colocada aqui. Será que a opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, o acaso? Ele diz assim, outro absurdo, né? Ponto de exclamação. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Nada. Né? O espírito, ele é assim, bem incisivo, né? Bem direto assim, na resposta. O que é o acaso? Nada. Eu fico pensando assim, se essas análises, essas perguntas fossem feitas agora na nossa época, né? Teria talvez umas analogias diferentes, né? Por exemplo, o computador, né? Até a tal da inteligência artificial, aquelas ficção que a gente vê de robô que tem sentimentos, né? Tem emoções, uns trem assim estranho que a gente cria, né? E às vezes a gente vai para o campo, né? Da imaginação, da questão que não tem muito sentido, né? Mas a próxima questão, que é a 9, é do João Dalmolin. E eu acredito que a 5, que ficou para trás, que é do Sr. Joaquim de Maracaju, combina com essa 9. Dá uma olhadinha. Acho que você poderia fazer as duas também. O que você me diz? A 5 e a 9. Você está mudo. Tem o microfone está desligado. Que a 5 ela fala sobre o sentimento intuitivo, né? Da existência de Deus. Tá? É que eu estava noutra tela aqui, aí eu não estava achando o microfone. Então, a 5, é? É a 5 e a 9, daí você pode então, fazer deixa eu voltar aqui para onde que eu estou estou. Trás, né? Nós estávamos aguardando esse senhor Joaquim. Voltar aqui para onde que eu estou com o texto da 5, né? Está no livro aqui dos Espíritos. Você quer que eu leia, não? Eu já estou com ela aqui. Ah, tá. Mas pode ler, Edilão. Né? Mas você já está com ela, pode fazer, tranquilo. A 5, então. A 5. Que conclusão se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta. Então é sobre o sentimento intuitivo que os homens trazem em si da existência de Deus.
Deus existe. Conclusão de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência daquele princípio. Não há efeito sem causa. É só isso, né? Bem curtinha a pergunta e a resposta. Todas essas perguntas aí com essas respostas, elas têm um método, uma forma filosófica, muito filosófica de tratar, né? Na verdade, aí a gente está falando, está vendo a filosofia espírita e aí a filosofia dos espíritos, porque as respostas são dos espíritos, né? Essa resposta aí eu não vejo muito o que dizer, além das coisas que já foram ditas, né? Da lógica de não ser possível algo que não tenha causa, que é a palavra acaso, sem causa, né? Não é possível alguma coisa sem causa. Não tem como a razão, como o raciocínio, admitir que algo surja de nada. Porque o nada pode produzir, conforme está dito aí, né, em algum lugar dessas respostas. Então, essa é a 5. Vamos ver a 9, o que é a 9. Estou com 2 versões aqui. Deixa eu pegar aqui, o Orlando me mandou. O Orlando me mandou aqui no WhatsApp. A 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior às inteligências. Então, eu acho que de uma forma mais simples a gente poderia perguntar por que na causa primária há uma inteligência superior a todas as outras e por isso suprema, né? Superior a todas, é a suprema porque é a mais superior de todas, né? Esse é o sentido de suprema. Então, em que é que na causa primária se revela uma inteligência superior a todas as outras? Uma inteligência suprema. E resposta. Vocês têm um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, veja a obra e procure pelo autor. O orgulho é que gera a incredulidade. Um homem orgulhoso nada admite acima de si. Parando um pouquinho aí nessa leitura, a gente já pode perceber que o homem orgulhoso, ele se acha o maior de todos e o maior de tudo. Se ele é tão orgulhoso a ponto de não admitir nada acima de si, até Deus, a existência de Deus, a existência de todas as causas, de tantas coisas que já existiram no tempo imemorável, indizível, a não ser pela palavra infinito antes de si, ele não admite nada acima, então ele é um ser muito limitado, né? O orgulhoso se torna muito limitado, se torna muito pequeno, porque ele reduz tudo à pequena compreensão que ele tem, a limitada compreensão, a limitada visão que ele tem e as limitadíssimas explicações que ele pode dar. Então ele vai dizer simplesmente: a Terra é plana, porque é plana. Todo mundo não está olhando aí, você não está vendo? Você está vendo a Terra
redonda? Não. Então, pronto. Esse é o argumento dele, o mais simples, o mais pobre. E ele, pelo orgulho, não vai admitir. Como por incrível que pareça, depois de tanta prova, a gente vê gente falando, né? Irmãos falando que a Terra é plana. Bom, o homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Quer dizer, ele é tão orgulhoso que não tem capacidade de perceber o tamanho da sua limitação, da sua pequenez. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Então, se julga o poder pelas suas obras. Não podendo nenhum ser criar o que a natureza produz, a causa é, por consequência, ou conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Então, se o ser humano não pode criar nada disso que está na natureza, e mesmo que ele pudesse vir pela manipulação da matéria, criar alguma coisa, vamos falar aí que o homem hoje cria, né? O homem cria espécies novas, vegetais, cria frutos diferentes, mas cria simplesmente pela manipulação daquilo que já está criado. Ele não faz nada de novo, ele simplesmente cruza, né? Ele tendo descoberto os genes, tendo descoberto as informações genéticas que ele não é capaz de produzir, ele faz a mistura, a hibridação, e daí saem novas espécies, né? Como acontece naturalmente também, né? Naturalmente também acontece pelo encontro de animais de diferentes locais que nunca tinham se encontrado, eles saem diferentes, um pouco diferentes. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, então qualquer coisa grandiosa que a inteligência humana tenha feito, ela não tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa. Então, apesar de a inteligência humana realizar prodígios, coisas grandiosas, que nós podemos considerar grandiosas, ela própria tem uma causa. A inteligência humana, ela não se criou, ela não se produziu. Então, se ela já se acha grandiosa de alguma forma, que tamanho então que é essa causa que a criou? E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Então, tanto maior seja os efeitos, como no caso nosso, a inteligência humana, maior há de ser a causa que criou essa inteligência. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Não sei se alguém já leu essa questão aí, agora recentemente, para poder ajudar a explicar, e queira falar, antes de eu falar mais alguma coisa. Deus possui vários nomes, né? Eu estava Isso. falando aquele dia que eu fiz aquela preleção. Uhum. Por exemplo, os candomblecistas chamam Deus de Olodumare. Os umbandistas chamam Deus de Zambi.
e o Filho primogênito de Deus, Oxalá. Os indígenas aqui da minha cidade, da etnia Guarani, chamam Deus de Yandejara. E assim Deus vai recebendo diversos nomes, de acordo com as convicções religiosas de cada um. Mas no final das contas, é tudo a mesma coisa, porque no final de tudo está essas capacidades, qualidades que nós estamos estudando, de que Deus é possuidor. Quando eu fiz aquela preleção, até lancei o questionamento: Deus é um ser masculino ou é um ser feminino? Que é Deus? E aí até eu estava lembrando de um livro que foi escrito, e eu até não lembrava o título, a dona Verinha me ajudou a lembrar, em que puseram uma mulher negra como sendo Deus. No livro ela é Deus, né? Tá bom? Sim, né? Mais uma contribuição aí. Acho que você quis complementar algo que você tentou falar antes e não estava bem em condições. Eu sinto que o André está sob efeito de medicação pesada, então é um pouco pesado para ele poder dar essas contribuições, né? Mas é bom ver ele aí com a gente, né? Animado. Bom ver ele aí querendo contribuir, falando aquilo que ele sabe, já que hoje está difícil para ele ler. Obrigado, André, pela força. Não há de que, irmão. Vá me desculpando se eu tô meio em off hoje. Fica um pouquinho. A gente até percebe que a medicação tá pesando. Mas aí, a pergunta mesmo era: onde é que se pode ver, como é que se pode ver que essa inteligência é suprema? E aí vai fazendo esse raciocínio e vai mostrando para a gente que a gente busca uma causa, a gente busca uma explicação. A causa não está em nós. Embora a gente possa fazer coisas grandiosas, que a gente considere grandiosas, né? Falamos aí hoje da grande evolução tecnológica. Tecnológica são coisas incríveis, né? A gente está tão acostumado que a gente não vê o tanto que um telefone celular é uma coisa incrível, né? Um smartphone, um telefone desses aí, um aparelho desses. E a gente não está a população em geral não está nem tão acostumada a olhar e nem a pensar nessa exploração espacial que o homem está fazendo. Então, o grau de observação que já chegamos, por exemplo, quando se fala numa afirmação, que nem tenho certeza se é essa mesma, mas é muito parecida, de que só na nossa galáxia, que é um pontinho daquilo que já se pode observar, só na nossa galáxia tem 300 milhões ou bilhões, e nem sei qual que é aí o número que está sendo dado, de sóis. Sol são estrelas de alguma grandeza e que presidem
um conjunto de outros mundos, de outros planetas, né? Então, quando a gente olha para essa grandiosidade toda, não tem como a gente não ir se perguntando de onde vem isso. Ah, pode vir de outra, a gente encontrar uma outra razão, de um outro movimento, de uma outra causa. E a gente vai se perguntando, para onde dá... Se a gente for buscar essas causas, e buscar essas causas sempre, parece para nós, eu tenho a dificuldade de chegar a um momento de compreender ou de admitir que alguma coisa já não tenha mais causa. Aí que está a ideia de Deus. Algo que não sei como é que a gente não tem como denominar, porque eu disse alguma coisa. A gente não pode chamar Deus de alguma coisa. Deus não dá para dizer o que é. Não dá para dizer. O que a gente percebe, o que a gente entende, é que dali para frente não dá para procurar mais causa. Não dá para procurar mais causa, é a causa suprema. É uma inteligência superior na nossa pergunta aí. É causa primária, inteligência suprema. Como é que então está sendo suprema? Por que está sendo suprema? Porque não dá para nós subirmos mais do que isso, não é possível. Eu diria, aí está dizendo na pergunta 5, da intuição que nós temos de que existe. Olha só, intuição. Além da intuição que nós temos de que existe uma causa que vai ser a causa de tudo, porque Deus não se materializa para nós como personalidade, nem como coisa, que possamos reconhecer aquilo ali é Deus, né? Não podemos. Então, além da intuição, o que mais para nós que diz que Deus é a inteligência suprema e é a causa primária? O que mais para nós que diz? Além dessa intuição, que como foi bem explorado aí, todos os povos, inclusive os povos mais primitivos da Terra, têm essa intuição. O que mais que diz para nós? O que diz para nós são os espíritos. São os espíritos. Os espíritos. E aí, para nós espíritas, poderíamos dizer assim, mas então para nós é fácil, né? Porque as outras pessoas, os cientistas, as outras religiões, eles não têm os espíritos dizendo para eles. Nós temos. Allan Kardec perguntou e os espíritos responderam. Nós temos os espíritos dizendo, não é só a nossa intuição, não é só a nossa razão, a nossa explicação lógica, mas nós temos os espíritos nos atestando, e os espíritos nós sabemos que eles pertencem, integram a uma escala inumerável, uma escala de uma variedade infinita de graus de evolução. E como é que nós como é que nós podemos receber, então, essas informações de um espírito confiável? Vai vir de uma escala para comunicar conosco, dar essas respostas, vai vir uma escala, de onde que vem, né? Bom, não importa de onde que venha. A lógica é que, quando chega a nós uma informação verdade, essa informação veio de um espírito mais superior a nós. E ele, como ficou sabendo? Da mesma forma. E o outro?
como ficou sabendo? Da onde que vem essa informação, então? Essa informação que é verbalizada para nós? De onde que vem essa informação? Nem sabemos. Vem do Cristo? E como é que o Cristo recebeu isso? Porque é a outra forma, né? A outra forma é pelos Espíritos. Pelos Espíritos nos atestarem, nos dizerem. E quando eles nos as coisas, eles ainda explicam. Acho que a sua internet deve estar com algum probleminha. Parece que ele está chegando aqui dando umas travadinhas, né? Na sua fala, João. Podemos dizer para vocês, não há como dizer limitada que vocês usam. Cadê o copo d'água para eu tomar um pouquinho? João? Ele está saindo fora do ar. Não sei se é só para mim ou para todos. Está tendo esse probleminha? Não. Tá, né? Para todos, para mim também. Então tá. Ele está dando uma travadinha. Enquanto a gente aguarda ele retornar, compartilhando com vocês, nós estamos com 56 minutos, né? Nossa proposta era de 40, né? Até 50 minutos. Então, nós estamos passando um pouquinho do horário. Nós ainda temos a Sheila, a Luísa e a Maria Helena. Eu queria propor para deixarmos as três para a semana que vem e fazer mais uma pergunta, que essa outra pergunta, número 13, que é dos atributos da divindade, ela é bem longa, né? Então, aí alguém... Ô, João, eu estava falando aqui, não sei se você ouviu, é que deu uma cortada na sua internet aí, talvez, né? E nós não estávamos... Não, caiu minha conexão aqui, eu tive que entrar de novo. Então, como nós estamos com 56 minutos já de live, eu estava propondo aqui para a gente continuar na próxima semana, né? E sim, aí essas três pessoas que ficaram pendentes, né? As três perguntas, foi da Luísa, da Sheila e da Maria Helena. Ficaria para a próxima. E você, se quiser complementar na próxima semana também, né? A gente... Aí... mas eu acredito, Odilon, que a gente tenta simplificar um pouco mais para ficar mais inteligível. Sim. Mas a gente não tem tanto o que dizer, até porque o nível do nosso estudo aí não é para ser tão profundo assim, né? Que eu acho que torna cansativo, torna maçante para as pessoas do grupo. Sim, concordo. Orlando, o senhor também não vai falar semana que vem? Não, o Orlando, o seu Zé O Orlando poderia ficar com a 13, então, né? Que ele não fez a semana, que é os atributos da divindade. Veja se ele concorda. Se ele não concordar, daí a gente... E daí ficamos a Luísa, a Sheila e a Maria Helena para a próxima semana. E mais o Orlando com a 13. De acordo? Concordo. Concordamos. Então, passo a palavra para o nosso coordenador da live, o André Luiz. Bom, então, como já deu o tempo, né, gente? E nós desejaríamos ficar aqui a noite inteira estudando esse assunto. Mas horário é horário, então vamos encerrar também com a oração. Quem quiser colocar aí um copinho de água próximo ao computador. Neste momento nós vamos pedir aí que os espíritos, eles fluidifiquem essas águas para que possam ser bebidas por todos e servir de remédio para as nossas necessidades. Bom, sem mais delongas, vamos então agradecer a Deus. Senhor, amigo mestre Jesus, compadece-vos de nós. Estamos aqui, mestre, tentando estudar os atributos do Criador de tudo e de todos, o
Supremo Arquiteto do Universo. Tende piedade, Jesus, das nossas divagações, vós que já passastes por isso e chegastes à condição de espírito puro. Ainda estamos atrasados na nossa caminhada evolutiva. Naquilo que puderes nos ajudar, agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia